Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tentou fazer uma live às 7 horas, estava muito concorrido. E a gente está deixando aqui agora esse vídeo para vocês assistirem, tá? E o assunto foi muito legal, foi muito sugerido por várias pessoas, que é o critério de qualidade do chá. Gente, isso é tão importante. Por quê? Porque é baseado nesse critério de qualidade do chá que a gente se torna apto a comprar um chá com o preço que ele vale, digamos assim, né? Um chá que geralmente tem um valor agregado um pouco maior, porque ele tem muita entrega para você. Então é importante a gente saber quais são os grades de qualidade, que é assim que a gente fala em um termo um pouco mais técnico, tá certo? E existem, assim, vários critérios diferentes a depender do país que você está comprando o chá. Ou seja, os critérios de qualidade para a China são uns, para o Japão são outros, para Taiwan são outros, para os países que são ex-colônias britânicas são outros ainda. Então, hoje a gente vai dar essa visão geral de todos esses critérios de qualidade e você vai ficar, digamos assim, apto a olhar com um olhar mais crítico na hora de comprar o chá, tá certo? Todas essas informações que a gente vai colocar hoje, em geral, elas estão disponíveis no próprio rótulo do chá, ou o próprio vendedor do chá vai conversar com você sobre isso. Então, não é uma informação que você vai ter que descobrir, digamos assim. Só que na hora que o vendedor for falar para você sobre isso, ou na hora que você for olhar na embalagem do chá, pelas características desse chá que você vai reconhecer, você vai conseguir ver se aquilo ali tá ok, se vale o quanto estão pedindo, tá? Então é bem interessante essa parte. Pois bem, eu coloquei aqui alguns apontamentos para a gente não esquecer de nada. E um dos critérios sobre a qualidade do chá diz respeito à sazonalidade. Né? Então, assim, existem muitos países que são produtores de chá e que o chá só cresce, né? As plantas do chá só crescem nesses países durante determinada época do ano, que é a época mais quentinha. Digamos, na China eles têm um inverno bastante rigoroso. Onde mais que eu coloquei? Em Darjeeling também tem um inverno bastante rigoroso. Nessa época de frio muito intenso, a própria Camellia sinensis, que é a planta do chá, ela se resguarda. É como se ela entrasse num período de... Como é que a gente chama quando o urso vai para dentro da caverna? Hibernar. É como se a planta hibernasse, né? E quando é no começo, terminou o inverno e começou a primavera, né? Nos primeiros raios de sol da primavera, ela já traz para as folhas todos aqueles nutrientes que ficaram guardados durante todo aquele tempo, né? Que geralmente os períodos de inverno eles duram de 1 a 3 meses, né? No inverno mais intenso. Então esse tempo todo a planta ficou guardando energia, guardando nutrientes para quando o sol aparecer, ela colocar tudo isso para fora nas folhas e nas folhas mais jovens, que são exatamente as folhas que a gente vai colher para fazer o chá. Então vai ser o chá mais incrível de todos, é o chá da primavera. Nesses países que tem esse tipo de sazonalidade, entende? Esse é o primeiro ponto. Nos países de produção de chá, que o chá cresce o ano inteiro, ou seja, nos países que estão mais pertinho da linha do Equador, que são os países africanos, por exemplo, a região de Assam, na Índia, que mais? Tem várias colônias britânicas que têm essa característica. Então, são outros fatores que determinam a qualidade do chá. Seja a altura, né, da altitude dessa plantação, seja o período de chuvas, se forem chuvas muito intensas,
que no caso lá do Oriente eles chamam de monções, que é um evento mesmo meteorológico que acontece lá. É tanta água, que a planta fica literalmente encharcada e não consegue levar aromas e sabores na quantidade que a gente gostaria para essas folhas mais jovens lá que ainda vão crescer. Ou seja, fica um chá literalmente aguado, né? Assim, foi até a expressão que eu escutei na ocasião, que eu fui estudar um pouco mais e me aprofundar um pouco mais sobre esses chás de monções, tá? Então, o que é que acontece? Por que acontece isso? Porque para ter o chá de boa qualidade, a planta precisa de um determinado estresse. É o estresse que faz a planta digamos, se superar e oferecer o que ela tem de melhor. Veja o caso que a gente acabou de comentar do inverno. Né? Ela entra em estresse por conta das temperaturas muito baixas e acaba se guardando para a estação seguinte todo esse potencial nutricional e de aromas e de sabores e etc. Tá? Então ficam essas questões de monções, ventos, chuvas, altitude, temperatura. Existe um evento também que eles chamam de frost. Frost é como se fosse o gelo nas folhas, não é a neve, é diferente da neve. A planta do chá, ela sobrevive bem à neve em si, né? Mas esse frost, que é como se fosse um vento bem gelado, que congela essas folhinhas da ponta, ele mata essas folhas. E tem um determinado país que eles fazem esse chá, frost, que eles chamam, que é na Índia, né? Uma determinada região. Mas é uma coisa mais específica, tá? E aí tem outro critério de qualidade, que são os tipos das folhas. Em que sentido? Folhas inteiras, folhas quebradas, né? Colheita com brotos, colheita sem brotos. Então, tudo isso são critérios de qualidade e a gente vai conversar hoje sobre como é que esses critérios incidem na qualidade de cada chá, de acordo com o país que a gente for buscar para comprá-los, tá bom? Então, hoje eu vou começar, nesse momento, com os chás das colônias britânicas, que eu acredito que é a classificação mais complexa que tem, porque é uma sopa de letrinhas. Esse chá mesmo aqui que eu tô tomando hoje com vocês, ó, tá aqui do meu lado, não dá mais pra ver que eu já quase tô terminando de tomar uma xícara. É esse daqui, ó. Darjeeling FTG FOP1. O que é que essa sopa de letrinhas significa, né? Essa é um critério de qualidade das colônias britânicas, também existe no Ceilão. Eu até trouxe aqui um do Ceilão também para vocês verem. Ó. Ceylon OP Petchagala. OP significa Orange Pickle. E a gente vai já descobrir o que é Orange Pickle, tá? E Petchagala é o nome do jardim que ele foi cultivado, ou seja, é um chá de denominação de origem controlada, assim como o Darjeeling também. Esse daqui também é, tá? Então vamos lá. Essa nomenclatura das colônias britânicas, ela aconteceu por um motivo histórico bem razoável. O que foi que houve? Lá no começo do século XV, XVI, que foi quando a Inglaterra começou a pegar o chá e levar para a Europa, e esse mercado começou a crescer, a gente deve lembrar de alguns fatores. A Inglaterra, ela era uma potência naval muito grande. Então, ela tinha muitas colônias espalhadas pelo mundo, né? Ela tinha esse afã, né, de conquistar outros países e etc. Ela acabava sendo uma influenciadora nesse mundo do chá. Ela se estabeleceu muito no mundo do chá, tanto a Inglaterra como a Holanda. Então, esses países, quando eles começaram por exemplo, a Inglaterra comercializava chá com a China. Em determinado momento, a Inglaterra estava totalmente na mão da China. E ela descobriu
que em outras colônias britânicas ela tinha substâncias que agradavam os chineses, que no caso era o ópio, né, que ela trazia da Índia e de outras colônias. E aí o que foi que aconteceu? Ela começou a viciar os chineses no ópio e a trocar pelo chá. Em até determinado momento ela não imaginava que essa relação literalmente tóxica ia trazer consequências ruins para o negócio que eles faziam com o chá. Em determinado momento a China não suportou mais, todo mundo era viciado em ópio, valendo, digamos assim, é tanto que o próprio imperador fechou todos os portos, deixou só um porto aberto e com super controle, né, de entrada e saída de material e de pessoas e etc. Até que a Inglaterra começou a pensar em cultivar o chá fora da China. Isso já foi em 1820, por aí. Então começaram nessa faixa, né, 1820, 1830, é tanto que Assam foi o primeiro lugar da Índia que começaram a fazer plantações experimentais de camélias sinenses, né? E em 1850, Assam se estabeleceu como um fornecedor de chá para a Inglaterra, né? Para a Inglaterra e todos os outros países que a Inglaterra comercializava, que no início eram colônias britânicas e depois ela foi tomando outros mercados. Então, o que foi que aconteceu? A Inglaterra era essa referência de chá e esse mercado de chá cresceu de uma forma que ela não conseguia atender mais apenas com a Índia, né, já que ela tinha cortado relações com a China por conta das duas guerras do ópio. Essa cultura do chá na Índia começou também de uma forma nada lícita. Um botânico escocês, ou seja, britânico, ele tinha uma valise, né, uma malinha, que era tipo uma estufa. E ele, com a desculpa de estudar o chá, ele ia na China, enchia a malinha de sementes e de pequenas amostras da própria Camellia sinensis e ia levando para a Índia. Dizem que ele levou mais de 10 mil mudas, né? Então, imagina quantas vezes ele não foi e voltou. E aí o que foi que aconteceu? A Inglaterra começou a estimular esse tipo de cultura na Índia, no Sri Lanka, depois na África, né? Nas várias colônias da África, que é o Quênia, Ruanda, Malawi, não só colônias britânicas, mas colônias europeias, porque quando chegou o chá na África, já era sabido de todo esse potencial de mercado, né? Já tinha passado toda essa fase de dependência da China, já tinha passado toda essa fase de guerra do ópio, a Índia já não conseguia mais suprir essa necessidade e eles começaram a desenvolver esses outros mercados. E aí o que foi que aconteceu? Eles precisavam padronizar essa comunicação, padronizar essa qualidade, padronizar até mesmo a estrutura das folhas, o varietal de que era tirado, o tamanho da folha, qual era o critério utilizado para cada situação, para que eles pudessem ter uma comunicação só no que diz respeito a chá. Digamos, eu sou a França, por exemplo, e eu compro chá da Inglaterra. E aí, naquele ano, a Índia não consegue me atender, porque ela conseguiu conquistar novos compradores e eles compraram toda digamos, a colheita daquele ano. Então, a Inglaterra não vai perder o cliente, ela vai dizer, não, eu vou lhe atender com as mesmas características, só que o seu chá, no lugar de vir da Índia, vai vir do Quênia, mas o critério vai ser o mesmo, é o mesmo varietal, é o mesmo tamanho de folha e etc. Para que tudo isso acontecesse, eles padronizaram a comunicação, que foi essa sopa de letrinhas que a gente acabou de ver. Então, o que é que acontece? Esse chá, ele tem... Cada letra significa uma característica diferente que ele quer dar, né? E aí vou começar a descrever aqui para vocês verem a complexidade. Um outro ponto.
Eu vou falar aqui do chá de folhas inteiras, né? Nesse caso das colônias britânicas. Em geral são chás pretos, que eles se destacam mais, né? Que eram os chás mais produzidos na Índia e depois na África. Então, tudo isso que a gente está falando diz respeito à classificação de qualidade nos chás pretos. Então, vou falar de chá preto de folhas soltas, que é esse daqui que eu estou bebendo. Olha só como é que fica depois que ele tá vendo as folhas ali dentro? A folha hidrata e abre. Me molhei toda. E aí vou falar do chá preto de folhas soltas, de folhas inteiras. Vou falar do chá preto de folhas quebradas. Vou falar dos fannings e vou falar do dust. Fannings é o chá preto de folha bem picotadinha que é usado dentro dos saquinhos de tea bags, né, do chá de saquinhos. E o dust é literalmente uma poeirinha de chá preto que é utilizada para ice teas. Esses ice teas que a gente compra pronto em garrafa. A gente não, eu não compro. Me tire dessa. Desses chás pretos que você consegue encontrar no mercado em garrafas, né? Chá preto saborizado com limão, com frutas vermelhas e etc. Ali é só dust, é só a poeirinha da Camellia sinensis, tá? E essa nomenclatura padrão, ela pode guiar esses 4 mercados. E vão ter letrinhas específicas para cada um deles. Então, vamos lá. P é do pickle. É esse P aqui, ó. Esse primeiro P aqui é o pickle. Pickle é dado o nome para um pelinho que tem no broto. O broto da Camellia sinensis, ele é todo coberto com um pelinho meio que prateado, né? Bem, digamos assim, brilhante, inclusive. E a gente chama ele de pickle. E pickle é também dado nome para a terceira folha, né, do T7, que a gente chama. Isso aqui, essa colheita aqui é um T7, que a gente chama, e pickle é a terceira folha. É a folha da colheita ordinária, digamos assim, tá? OP é Orange Pickle. Orange Pickle significa dizer que esse chá tem alguns brotos. Então, é verdade, esse Darjeeling, ele tem alguns brotos. Então, tá dizendo aqui que é Orange Pickle. Esse F daqui, esse primeiro F aqui que aparece, na verdade o último F, é o Flowery. Flowery Orange Pickle. Flowery Orange Pickle quer dizer que contém ainda mais brotos do que se fosse só Orange Pickle. Veja que aqui no do Ceilão é só Orange Pickle, ou seja, tem brotos, mas não é em grande quantidade, tá? Esse Darjeeling, se ele tivesse só FOP, ele teria alguns brotos, né, em maior quantidade do que aquele ali do Ceilão. Quando ele coloca G, que é Golden, Flowery, Orange Pickle, ele está dizendo que tem mais brotos ainda. É tanto que aqui na pesquinha que eu coloquei, tem dizendo assim, é um chá que contém muitos brotos. Só que ele não parou no G, né? Ele colocou um T também. Então, esse T, ele fala de tip. Tip é broto, né? É uma das formas que eles chamam broto. Então, tip é para dizer que contém brotos em abundância. Tip, golden, flowery, orange pickle. Olha como é complexo, né? Então, quer dizer que tem brotos em abundância. Mas ele não parou no T. Ele colocou um F antes. Então, o que é esse F? Finest, tip, golden, flowery, orange pickle. Então, ele quer dizer que ele contém o nível mais alto de brotos, né? Como se esse chá fosse o chá mais especial. E além disso, ele poderia ter colocado um S na frente desse F, que significaria special, que
que é uma colheita que tem mais brotos do que qualquer outra graduação de chá aqui dentro dessa embalagem, né? Então aqui não, é um Darjeeling, é um chá preto da região de Darjeeling, que tem muitos brotos, mas os brotos eles não chegam a ultrapassar as outras graduações das folhas que estão aqui dentro. E o que é esse número 1? Né? Esse número 1 ou a letra A também são outras graduações, e no caso do número 1, é como se ele fosse a primeira colheita desse chá. Então, esse daqui é First Flush, que a gente chama. É um chá preto da região de Darjeeling, que tem muitos brotos e é First Flush. Poderia significar First Flush, que é a primeira colheita, que é a colheita da primavera, que é aquela bem especial que a gente falou. E também poderia significar que em outro momento eles também colheram esse FTG-FOP com menos brotos do que esse. Então é como se esse daqui fosse o mais especial, tá? Olha que bacana, né? Agora é assim, quem determina essa classificação? São os próprios comerciantes desses chás. Então, às vezes a gente fica, poxa, mas será que isso não é uma classificação tendenciosa? Eles são muito sérios em tudo, sabe? Assim, eles são de confiança mesmo e eles deixam você observar cada uma das graduações, né? Quando você vai comprar, tem um que é só Orange Pickle, tem um que é só Flory Orange Pickle, tem um que é de cada graduação. Então você vê realmente uma sequência aonde a quantidade de brotos vai aumentando em cada pacote de chá que você vai caminhando assim e vai provando, né? Então merece confiança essa graduação. Eles são muito sérios com isso, tá? Mas é interessante e essa é a nomenclatura utilizada tanto na Índia como no Sri Lanka, no Quênia também tem disso. Na África a gente vê menos, por quê? Porque acaba que a maior parte da produção deles é para chá CTC, que é um chá que não é feito à mão. Esses chás todos são colhidos à mão e são manufaturados, usam uma máquina ou outra, mas uma coisa muito rudimentar. O chá CTC não, ele é tipo assim, ele passa por uma máquina gigante que corta os pedacinhos e transforma ele naquele chá de saquinho que a gente vai conversar agora. Então, essa nomenclatura é para os chás de folhas soltas, os chás de folhas inteiras. Só que olha o que é que acontece. Esses chás, a folha do chá, ela é tão desidratada, ela chega a ter só 3% de água nela. Por quê? Porque se tiver mais do que isso, ela vai criar fungo, né? Então, pelo fato dela ser muito desidratada, o simples toque, o simples fato delas estarem juntas, amontoadas, vai fazer quebrar algumas dessas folhas. E aí o que é que acontece? Na hora que todos esses chás eles terminam a sua fase de manufatura, existe uma fase meio que padrão em qualquer fabricante de chá do mundo, que é a graduação. Ou seja, eles usam grandes peneiras, às vezes manuais, às vezes automáticas, e essas peneiras elas vão separando os chás de folhas soltas, os chás de folhas inteiras. A peneira de baixo já pega um pedacinho, desculpa, o infusor e a xícara ainda estão aqui. A peneira de baixo já pega os pedacinhos menores, e depois os menores, e depois os funnings, e depois os dust, e aí acaba. Então, o que é que acontece? O método de fabricação desse chá não obrigatoriamente precisou ser o CTC, pode ter sido o método ortodoxo mesmo, mas só o fato de manipular essas folhas muito desidratadas faz com que elas se quebrem. Então, o que é que acontece? O chá de folhas quebradas, ele também é um chá de boa qualidade, a depender do que você queira com ele. Por exemplo, para tomar aqui nessa xícara, né, que eu coloquei aqui pra gente conversar, eu escolhi um chá de folhas soltas. Mas eu compro também um chá de Assam, que é um chá indiano,
de folhas quebradas, ou seja, broken, OP, que com a presença de brotos, broken orange pickle. Por quê? Porque é um chá que eu faço blend de chai masala, é um chá que eu faço kombucha, é um chá que se eu quiser beber com leite, ele fica incrível, né? Então, a depender do que eu queira fazer com aquele chá, existe também uma graduação que vão entrar esses outros tipos, né? Então, para tomar numa xícara normalmente, para servir para um convidado, para tomar no dia a dia, eu não vou escolher um chá broken, né? E nem vou escolher um chá de fênix ou de dust, etc. Eu vou escolher um chá de folhas soltas. Mas para outras utilidades existem essas outras classificações. Então, o que é que acontece? No caso das folhas quebradas, que é esse exemplo que eu dei para vocês, que recebe esse Bzinho de broken, né? Ele vai acrescentar o B de broken antes do orange pickle. Ou seja, vai ter o broken orange pickle, vai ter o flowery broken orange pickle, que tem um pouquinho mais de brotos, vai ter o golden flowery broken orange pickle, que tem mais brotos ainda, e vai ter o tippy golden flowery broken orange pickle, que tem mais brotos ainda. Então aqui tudo isso é o fornecedor sinalizando que aquele chá tem qualidade e a depender do comprador, do motivo que o comprador está indo atrás daquele chá, vai ser mais ou menos adequado aquele chá de folhas soltas ou chá broken. No caso dos chás de saquinhos, que é como eu lhe disse, que foi feito com funnings. Funnings é a folha do chá toda picotadinha. Então ali, ela, pra gente que vai tomar no dia a dia, ela já perdeu óleos essenciais, ela já perdeu muitos nutrientes, mas ela não deixa de ser um chá de entrada, né? Assim, em geral, os blends são feitos, né, naqueles saquinhos com esses funnings, né? Assim, eles priorizam a praticidade, priorizam a cor, né, do chá na xícara, deixam um pouco de lado o sabor e aroma, mas em compensação eles colocam outros compostos que naquele mix vão ser palatáveis, né? Tanto que a gente vê que o mercado de chá de saquinho é um mercado muito grande. E é um mercado que continua crescendo. Por quê? Porque, em geral, as pessoas começam a beber chá a partir do chá de saquinho. É o chá mais acessível, é o chá que tem no supermercado, tem sabores que gera curiosidade, né? Chá preto com frutas vermelhas, né? Então acaba que as pessoas acabam digamos, comprando esse tipo de chá para poder começar essa caminhada longa e linda, que a gente já tá lá na frente tomando chá de folhas soltas. E finalmente dust. Dust significa literalmente poeira, né? E também existe a classificação, só que a letra D de dust é colocada no final da graduação. Ou seja, orange pickle dust. Fine dust, golden dust, dust 1, dust 2. Então aqui são graduações da poeirinha. E aí como é que fazem essas graduações? Também com peneiras. Por exemplo, os grandes fabricantes de iced tea, eles usam essa dust. Por quê? Porque o custo é bem menor para eles comprarem e usarem como uma das matérias-primas, né, para a bebida que eles já vendem prontas, tá? E tá ok, eles vão colocar açúcar, vão colocar outros ingredientes e etc, ela vai ser palatável, porque se a gente fosse beber fazendo infusão em casa, seria impossível, porque ela ia amargar muito, né, uma própria característica do processo de fabricação, tá? Então, esse é o processo são os critérios, né, das colônias britânicas. Tem essa complexidade dessa sopa de letrinhas, mas a gente compreendendo, a gente aprende até a identificar os chás. Quando você vai comprar um chá como esse do Darjeeling que eu mostrei para vocês, quando você olha para dentro do chá, você vê que
tem ali os brotos, são vários brotos, é uma folha mais fresca e assim por diante, tá? Em outros países, esse critério de qualidade, ele permeia por outros ambientes. Por exemplo, na China, eles têm o hábito de classificar o chá de acordo com datas festivas marcantes. Por exemplo, eles têm uma data festiva, com licença. Eles têm uma data festiva que é chamada Festival de Luz Pura, que é Pre-Qingming. Pre-Qingming. Qingming é o nome desse festival e acontece em torno de 4 ou 5 de abril, anualmente. Então, se eu vou para a China e eu vou comprar um luntin, eu até trouxe ele aqui, um luntin, que é um chá verde chinês bem tradicional e incrível, que a gente já falou sobre ele nas nossas lives. Se eu comprar um Pre-Qingming luntin, aquela embalagem, aquele fornecedor está me dizendo que aquele luntin foi colhido já nos primeiros dias de colheita, logo depois do inverno, ou seja, na prévia da primavera. Então é um chá fresquíssimo, com aroma super floral, com aroma super frutado. É um chá mais leve, mais fresco mesmo, apesar de que uma das características do luntin é ter o aroma de couro de frango assado. A gente já falou sobre isso, é bem característico, mas o chá é delicioso, é incrível, né? O aroma que você sente não é a mesma coisa do sabor que você degusta, né? Mas enfim, então ele nomeia o chá por conta dessa questão dessas datas festivas. Ele nomeia o chá de acordo com o lugar ou região. Então, a gente tem por exemplo, eu trouxe o pu'er, que é da região de Pu'er, né, na província de Yunnan. Em outro lugar da China, que se faça um reicha, como ele é chamado, né, que são os dark teas que a gente chama aqui. Lá eles chamam de chá preto. Reicha, a tradução é chá preto. Pra gente, no ocidente, chamou esse chá de chá dark tea, chá escuro. Se a gente compra um dark tea de qualquer outra região da China que não seja a região de Pu'er, né, dependendo da pronúncia, ele pode ser falado Pu'er style, por exemplo, estilo Pu'er, mas não vai ser o Pu'er original, né? Então, eles nomeiam pela região. Kimun, né? Tem a região de Kimun, né, que também é lá na China, Anhui, o nome da província. O próprio Luntin é do vilarejo de Luntin, em Zhejiang, na China. Então, tudo isso aqui são chás de denominação de origem controlada. Em outro lugar da China eu não vou comprar, em outro lugar do mundo, na verdade, eu não vou comprar esses chás, né, porque é de acordo com o lugar. E isso é muito importante, porque aí a gente consegue perceber toda essa questão cultural e histórica bem arraigada. Isso aqui é um hábito, né? A família tal, ao longo de séculos, do avô, passou para o neto, para o bisneto, e aí vai vindo de todas as gerações que fabricam esse chá. Né? Então, isso leva muita qualidade, isso leva muita habilidade, né? Assim, eu não amanheci querendo fazer um luntin, não. O meu pai me ensinou, meu avô ensinou para ele, o bisavô ensinou, e aí vai. E isso é muito bacana, né? A gente consegue tomar chás incríveis que são feitos por aquela mesma família há gerações, tá? Outro ponto importante que eles colocam como critério na China, o próprio método de manufatura e a própria habilidade de fazer aquele determinado chá. Tanto que eu coloquei aqui o exemplo do Kimun, não esse, mas tem um Kimun que o nome dele é Kimun Gongfu.
A tradução literal de Gong Fu é grande habilidade. Então, esse Qigong Gong Fu é esse caso específico que eu falei, que ao longo de gerações a família vem fabricando esse Qigong. Então, é um chá Qigong Gong Fu, é um chá muito especial, porque passou de pai para filho, para neto, para bisneto e aí vai embora, tá? Outra questão de qualidade na China é a quantidade de folhas que se retira na colheita. Por exemplo, existe a colheita imperial. A colheita imperial, eu não sei se dá para vocês verem, é só o broto. O broto é um risquinho que está aqui dentro, ó. É só o broto, ou o broto e essa primeira folhinha aqui, a menor de todas. Essa é a colheita imperial. A colheita imperial, geralmente, ela é feita em chás brancos, né? Por exemplo, o Isen Silver Needles, que é só o broto. Tem ele só o broto e tem também só o broto, mais a primeira folha. A colheita fina, que é o broto, a primeira folha, e a segunda, que é essa menor aqui, ó, é a colheita fina. Então, é uma colheita características de chás brancos e chás verdes. Né? A maioria dos chás verdes e dos chás brancos chineses são ou de colheita imperial ou de colheita fina, tá? Então, esse é um outro ponto de qualidade, mas tem exceção. Qual é a exceção? Os Dark Oolongs, por exemplo. Os Dark Oolongs, eles são de extrema qualidade, são chás incríveis, muitas vezes cultivados, sei lá, nas montanhas de Fênix, nas montanhas de Ui. As montanhas de Ui, para vocês terem ideia, elas são uma área reservada pela Unesco. Não é todo mundo que consegue entrar. Né? Tem hora certa para entrar e tem até que lugar você pode entrar. Não é tão simples assim. E tem esses oolongs, esses Dark Oolongs. E uma das características dos Dark Oolongs é que eles são fabricados com a terceira, né? Primeira, segunda, terceira e até a quarta folha e não utilizam os brotos. Ou seja, eles são feitos com as folhas maiores e as folhas que já estão abertas. Então, é uma característica desse tipo de chá. Eu não trouxe hoje aqui o Shui-Shan Rock, que é um deles, que é feito das folhas das montanhas de Ui, porque a gente vai falar sobre ele numa live específica só para oolongs. Mas é um dos exemplos, tá? E existe uma outra característica que são as lendas, né? Assim, lá na China, cada chá tem uma história. Tem o Dakshet, por exemplo, né? Que o dono falou que o segredo aquilo não era chá, aquilo era cocô de pato, não sei o que, e ficou o nome Dakshet. Tem a lenda do Ticonin, então, que é uma lenda que é uma deusa da misericórdia, que salvou a mãe de alguém de uma doença grave, e aí a partir dali os chás feitos naquela região, oolongs feitos naquela região, na verdade é um Jade Oolong, né, pela cor que ele tem, recebe esse nome Ticonin, então aí vai embora. E tem um que eu coloquei aqui como exemplo, que também é um oolong, que são os Darongpao, do varietal Darongpao. Eles são rock oolongs, ou seja, são oolongs tirados da rocha, né, das montanhas de Ui. E eles começaram desde a dinastia Ming, ou seja, de 1368 a 1644. Nessa época, em algum lugar das montanhas de Ui, existiam alguns arbustos. 6 desses arbustos existem até hoje, que são chamados esses Darongpao, são os arbustos mãe. Esses 6 arbustos são só alguns mestres de chá chineses que podem ter acesso para colher e para manufaturar esses oolongs. São oolongs tão especiais porque são folhas centenárias, né? Estão lá desde essa época lá da dinastia Ming, que
são os chás que o presidente ou o imperador ou quem quer que seja oferece para outras autoridades do país. Digamos que o presidente dos Estados Unidos vai visitar a China. Então, o presidente da China vai oferecer para o presidente dos Estados Unidos uma xícara desse da Hong Pao, que é o Big Red Robe, que é o nome desse chá em inglês. E também tem uma lenda, né, da época da dinastia Ming, a mãe de um imperador adoeceu, ou foi o filho, tem essa questão, né? As lendas nunca são totalmente contadas ali da época que elas aconteceram, é sempre o ouvir falar. Mas enfim, então essa pessoa estava muito doente e um mestre de chá muito sábio na ocasião fez um chá das folhas desses arbustos mãe, que existem até hoje, e ofereceu para essa pessoa, e essa pessoa foi salva da morte. Então, a partir daí, criou-se essa aura de chá muito especial. É tanto que se eu quiser comprar um da Hong Pao, né, um Dark Oolong, esse Rock Oolong dessa região, esse Big Red Robe, eu não consigo. Né? Alguém muito rico comprou 20 gramas em 1998 por mais de 150 mil dólares desse Big Red Robe aqui. Então, eu vou esperar oferecerem para mim. Só que o que é que acontece? Esses 6 arbustos mãe, eles foram utilizados para criar novos cultivares, novos varietais, na verdade cultivares, porque o próprio ser humano foi fazendo eustaquia, né, que é pegar um pedacinho dele e ir plantando em outros lugares, então você consegue sim tomar esse chá, beber esse chá de outras árvores, de outros arbustos que vieram desse. Né? Tem o Rogui, que é incrível, então tem vários exemplos de chás que vieram dele, dá certo. Era mais para exemplificar que tem esses chás que são envoltos com essas lendas que também são bem legais. Outro ponto importante, que eles também caracterizam, né, como um critério de qualidade, a própria característica do tipo de chá. Por exemplo, o Yunnan Golden Buds, o Yunnan Golden Tips, é um chá preto, tem pouquíssimo chá preto feito na China, né? O Qimong é um caso, esse Yunnan Golden Buds é outro, que ele é feito do varietal assâmica, né? Que é esse varietal das folhas maiores que são mais comuns na Índia. É porque Yunnan tá ali do ladinho da Índia, tá ali do ladinho de Assam. Então eles fazem com esse varietal esse chá preto cheio de brotos dourados, é um chá preto incrível, até tem um dele aqui, né, de coleção mesmo, e é uma característica dele. Se eu comprar um Yunnan Golden Buds com a folhinha pequenininha, eu vou dizer, não, esse aqui não tá aparecendo não, porque a folha dele é maior. E aí você já vai tendo critério para compra, porque são chás bem mais caros, mas você conhecendo as características, você vai atrás dessas características, né? E o diferencial entre si, por exemplo, eu tenho o Qimong, né? Existem 3 tipos de Qimong. Existe o Qimong Malfeng, por exemplo, que foi colhido antes da estação, ou seja, bem na primavera. Existe o Qimong Aoya, que é um mais forte, mais maduro, mais doce. E existe o Qimong Gongfu, que é essa história dele ser mais equilibrado e que vem da família que já vem produzindo. Então é o mesmo chá com características diferentes. É outro ponto que a gente pode analisar também. Às vezes o chá tem o nome e o sobrenome, né? Que é o caso, Qimong Gongfu, Qimong Malfeng, e aí vai embora. Mas só em ser Qimong e ser dessa região de Qimong, lá em Anhui, na China, já é incrível, tá? E eu finalizo com os chás da China ou da Índia, do Japão e de Taiwan. Na Índia existe uma especificidade. Por exemplo, os chás de Darjeeling, que são esses aqui, a colheita mais preciosa é a First Flush, que é a colheita da primavera.
É a colheita que eles conseguem colher entre março e abril. E os chás, eles têm aromas e sabores mais florais e mais frutados, puxando para a uva moscatel. É tanto que eles chamam que é o champanhe dos chás, né? O Darjeeling é o champanhe dos chás, esse da primeira colheita. Isso é tão incrível que se você beber um Darjeeling de primeira colheita, um Darjeeling de segunda colheita e um Darjeeling de moções, você percebe claramente a diferença entre eles. É impressionante como é assim. Então, no caso de Darjeeling, a primeira colheita é a mais incrível, né? Então, esses são os chás mais valiosos. No caso de Darjeeling, está em cima da montanha. No caso de Assam, que está no nível do mar, lá embaixo, lá pertinho de Yunnan, na China, né? Eles têm o varietal assâmica, que é essa folha maior e etc. A colheita mais incrível, que é a mais maltada, né? Que é a mais forte mesmo, é a segunda colheita, né? Que eles são colhidos entre maio e junho. E a característica são notas maltadas e demais especiarias. E eles também têm os chás de monções, que são os chás mais para agosto, setembro, que é esse chá mais encharcado mesmo de água, que particularmente eu não gosto muito, porque eles são muito aguados, então você perde muito essa característica floral, frutada, maltada, ele fica um chá meio, entre aspas, insosso, né? Então você consegue identificar, e eu acho isso muito interessante. No caso de Taiwan, o critério de escolha do chá é totalmente diferente. Todos os produtores de chás, eles participam de concurso, né, entre si, lá na região mesmo, em Taiwan mesmo. E quais são os critérios desses concursos? A aparência das folhas, o aroma e o sabor. Então, existem várias mesas para cada tipo de chá e cada jurado vai provando esse chá e ele vai juntando votos, né? Tantos votos vai ser o campeão. E aí o campeão ele chama de extra choicest, ou seja, super escolhido. E aí ele vai descendo a graduação. Super extra escolhido, super escolhido, escolhido, pouco escolhido. E aí vai caindo. E isso também interfere totalmente no valor, né, dos chás que eles estão vendendo. Vale lembrar que Taiwan é muito forte, é muito especialista nos oolongs. Então isso vale tanto para os jade oolongs, que são os oolongs mais são feitos em formas de bolinhas e são menos oxidados. Vale para os dark oolongs, que são os oolongs mais escuros, mais oxidados, e vale para os baozongs ou puchongs, que são os oolongs tão pouco oxidados que às vezes são vendidos como chá verde, para vocês terem ideia. E todos eles passam por essas competições de chá. E por último, mas não menos importante, definitivamente, no caso do Japão, o nome do chá é de acordo com a colheita e com o tipo, ou seja, Chincha é a primeira colheita do chá. Então, um chá que é Chincha é um chá maravilhoso, porque é um chá de primeira colheita. Sencha é um chá da primavera. Esse Chincha é bem dos primeiros dias da primavera, é bem no comecinho da estação. O Sencha é um chá mais ordinário, no sentido de ser mais cotidiano, é um chá de primavera. Bancha é um chá de segunda, terceira e quarta colheita, então é um chá que não tem tanta qualidade, é um chá bem popular mesmo. E Gyokuro ou Tencha, por exemplo, são os chás mais nobres de todos. Por quê? Porque são chás que são de determinados varietais, né, que têm determinadas características até físicas mesmo, e eles ficam sombreados por 3 semanas. Então, o fato deles ficarem sombreados, eles acabam acumulando um pouco mais de clorofila, acumulam um pouco mais de aminoácidos, aumenta a L-teanina, aumenta a cafeína, e é um chá mais fresco, mais herbal, com sabor mais umami.
né? Que é uma das características dos chás japoneses, né? Então, eles vão fazendo sobre a época da colheita que aquele chá foi colhido, digamos assim. Gente, era isso por hoje. Eu espero que vocês tenham amado o conteúdo do jeito que eu amei revisar tudo isso. É um assunto bem técnico, assim, mas é só para vocês perceberem como é acessível também e como é legal a gente saber disso. Porque em qualquer lugar do mundo que vocês sentarem para tomar um chá e vocês virem esse tipo de comunicação, vocês vão poder reconhecer e vão poder fazer boas compras e ter excelentes experiências. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e até a próxima!